Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. Bom dia! Fabricando Ideias começando. E olha só, hoje tem duas queridas ali no sofazinho. Nós vamos conversar sobre obesidade infantil. Tem as perguntas para a doutora Pri responde. Então, ó, chega mais, o meu café tá aqui, o cafezinho delas estão ali. Então vem pra gente conversar, bater esse papo gostoso. Bom dia! Bom dia! Bom dia, doutora Pri. Ó, eu vou começar aqui com uma pergunta para a doutora Pri. Meu pai tem diabetes e começou a usar insulina. Desde que iniciou a insulina, ganhou 10 quilos. A insulina engorda, doutora? Então, a insulina pode fazer ganhar peso, sim. A insulina é um tratamento essencial, muito importante, aumenta a sobrevida do paciente, tem que usar. Mas a diabetes, quando ela está muito descompensada, ela faz com que perca peso, principalmente massa muscular. E com o uso da insulina, há uma recuperação dessa massa muscular, há uma recuperação desse peso de uma forma saudável. Então, sim, a insulina pode fazer ganhar peso, mas é essencial para o tratamento e é super saudável. E se a gente mudar o estilo de vida, comer de uma forma correta, esse ganho de peso é mínimo e é um ganho de massa, é um ganho saudável, então sem problema algum. Tá. Doutora Pri, minha filha de 6 anos começou a ter espinha. Estou tão preocupada, será que é normal? Olha, menininha com 6 aninhos, realmente não é o momento ainda de ter espinha. Então pode sim ser uma puberdade precoce, que é quando começa a ter os hormônios femininos antes da hora. Então, nesse caso é importantíssimo marcar com o endócrino para investigar exatamente o que está acontecendo. Pode não ser nada grave, mas pode ser uma puberdade precoce por causas mais sérias. Então tem que ver outras coisas. Por exemplo, se ela está tendo estirão de crescimento, se está começando a ter cheirinho na axila, mama, pelinho, tem que avaliar tudo, tem que dosar os hormônios. Então são coisas que precisam ser investigadas e tem que procurar um médico, sim. Não é normal. Tá. Doutora Pri, tenho diabetes. Será que nunca mais vou poder comer doce? Deixa eu contar uma coisa aqui rapidinho. Eu tive um problema de vesícula quando eu tava grávida, da Ana Clara. E aí tinha um monte de coisa que eu não podia comer. Eu chorava, porque eu falava assim, como eu não vou mais conseguir comer isso? E eu chorava. Então eu te entendo, viu? Eu te entendo, você que mandou. Aí a minha família começou a chegar com tudo coisas que poderia comer. Sim. O arroz diferente. Não, eu quero comer. Então foi muito difícil, ainda mais grávida, imagina. Exato. Grávida com fome. Sim, e não que é aquela podia. fome louca, né? Eu lembro que eu fiquei internado uma vez, 5 dias, e meu marido levou um lanche escondido pra mim no hospital. Porque eu tava com desejo de comer e eu não podia. Sim. Então eu entendo, porque às vezes não pode mais. Mas o desespero, acho que todo mundo tem que ir no psicólogo quando não poder comer alguma coisa, gente. Porque é difícil, doutora. Mas posso te contar uma coisa? Não é proibido. Sério? Sério! Olha só, então pode comer o doce? Pode, desde com moderação. Aí, então se um tá pouquinho baixa, de doce, vai de vez em quando, numa data comemorativa, ou num momento que você tá com muita vontade, uma quantidade pequena. Por exemplo, a gente sabe que o doce, depois de uma proteína, não dá tanto pico glicêmico. Então é melhor o diabético comer o doce depois de uma refeição. Então, assim, tem estratégias em que a gente pode liberar para o paciente diabético comer doce. Ai, porque dá dó. Porque assim, gente, na verdade, a gente não tem que estigmatizar nenhum alimento. Todos os alimentos são possíveis de serem ingeridos e desde que numa quantidade moderada, no momento certo. Então, mesmo o diabético, ele pode comer doce em uma situação específica, em momentos específicos, ele pode sim. Aquecer o coração. Eu vou passar a pergunta para doutora Camila, só que tem a ver ali, doutora Pri, por favor, pode conversar com a gente sobre o assunto também. Sim, como a obesidade influencia na respiração das crianças, doutora Camila? A bendita da respiração, né? Nossa respiração. vida.
Bom, quando a criança é obesa, né, ela tá com todo o corpo inflamado, né? A gente sabe, e o corpo inflamado não é só músculo, gordura, o que tá dentro, as vísceras, e aí o parênquima do pulmão também, ele é um pouco mais inflamado. O que acontece isso na prática? É uma estrutura que vai produzir um pouco mais de secreção, então facilita com que a criança canse mais, naquele momento que ela tenha contato com os vírus, aquilo pode ter uma ação um pouco maior do que teria numa outra criança, né? E sem contar que o sobrepeso, ele também faz uma carga maior em cima da caixa torácica. Então, encher todo o pulmão, entrar o ar por toda a via aérea é mais difícil para a criança, ela cansa mais. E as obstruções na hora do sono, que é bem perigoso também. As apneias do sono pode acontecer em criança também. Ó, estamos em junho, né? Aí começa o quê? A tosse. Já começou aí na sua casa? Começa o período de tosse. A criança, então, que é mais obesa, ela tende a ter mais problemas respiratórios? Ela é um grupo de risco a isso. Ela é aquela criança que ela vai ter contato com os vírus igual às outras crianças, né? Mas por essa condição do corpo, pode se tornar um grupo de risco maior. Por exemplo, a obesidade, ela pode ser uma condição que desencadeia mais a questão da asma nas crianças, que já é uma questão de inflamação ali do corpo, né? Então pode facilitar, e nesse momento de alterações de temperatura, o ar mais seco, mais frio, né? As noites com mais poluição, então isso tudo pode desencadear os fatores das crises asmáticas, por exemplo, que na criança com sobrepeso é mais difícil de sair da crise. Doutora Pri, criança com obesidade que vai no consultório e tem também um monte de problema respiratório, é tratado também junto ou não? A criança com obesidade tem vários tipos de tratamentos que podem ser feitos para perda de peso e, consequentemente, esses tratamentos vão melhorar a parte respiratória. Então, sim, tem tratamentos que podem ser feitos dependendo da idade da criança, inclusive medicamentosos. Sim. E a criança que está emagrecendo, está no processo de emagrecimento, aí já vai se notando uma melhora na respiração. Sim. Inclusive no quadro de asma, né? Porque você melhora essa questão da inflamação, a criança tem mais disposição também para brincar, né? A disposição para acordar, para dormir melhor, o sono fica com uma melhor qualidade, e o brincar, o correr, né? Aquele brincar do movimento que a gente fala tanto aqui, O brincar que a gente fala tanto aqui, né? Esticar o corpo. Exato, ela tem disposição para participar das brincadeiras na escola, no condomínio, na rua, com os primos, né? Sem ter que parar para descansar e aí pedir um lanchinho, porque daí você está com fome, porque os próprios adultos às vezes, né? Porque nós adultos somos um problema nessa fase, não é a criança. A criança, ela tá aprendendo e ela tá gostando porque alguém ofereceu para ela, né? Então a gente precisa se policiar, a rede de apoio dessa criança precisa entender aí como ajudá-la, né? Porque se estiver ali, a criança vai comer, claro, né? Então, se estiver ali exposto, né? Tem que cortar um pouco para você poder ajudar essa criança aí, né? A maturidade cerebral da criança nesse momento, ela não sabe o que é certo e o que é errado, e que aquele momento é um prejuízo, né, doutora? Com certeza. É gostoso para ela o sabor. Dentro da rotina da criança, como a família pode estruturar ali para a criança ter melhores condições aí nessa respiração? Acho que nesses casos, né, que a gente já tem um sobrepeso importante, ter a ajuda dos endócrinos, tem que ter um acompanhamento para poder dosar, ver o que é necessário de medicação ou não. Fora isso, inserir na rotina o brincar, a atenção ao movimento, a qualidade. Muitas vezes quando a gente fala em sobrepeso, vem aquela questão do regime, né? Da proibição dos alimentos que a gente estava falando aqui. Pode comer, não pode? Por isso, quando você se cerca de profissionais competentes, eles te dão esse conforto de não ser a proibição, de não ser o não pode. O não é muito difícil. E é isso que vai fazer. Mas ensinar como você pode fazer. Tornar mais leve para a rotina já
tão difícil das famílias, né? Nessa correria do dia a dia que a gente tem. E impor não é a solução. Não é a solução para uma criança. E não vai ser saudável, porque se você vai ensinar a criança que ela precisa aprender qualidade de vida através da imposição, da negação, que adulto você está formando lá na frente? Exatamente. Aí tá tudo errado. E aumentam muito os distúrbios alimentares com isso, né? Sim, só Na vida piora adulta. a situação e vai refletir em outras coisas. Na qualidade de sentar e conversar lá na frente, do adulto que resolve, do adulto que toma decisão de alto impacto, que gerencia. Uma coisa vai puxando a Vai outra. puxando. E que adulto você está formando aí na sua casa, né? Então, a gente tem que parar um pouco para refletir também sobre isso, né? Com certeza. Meninas, muito obrigada. obrigada. Doutora Pri, a gente adorou aqui, né? Muito legal, adorei. Muito gostoso. Nós vamos tomar um cafezinho aqui. Pega o seu aí também, que a gente já volta. Com quase 20 anos de experiência na construção civil, metálica e pré-moldados, a Musa Representação é referência em soluções completas para sua obra, atuando com um sistema de fixação, vedação, telhas termoisolantes e placas cimentícias, garante mais eficiência e desempenho em cada etapa do seu projeto. Da estrutura ao acabamento, conecta você às melhores soluções do mercado, assegurando qualidade, durabilidade e alto padrão de execução. Fale agora com a especialista e leve mais eficiência e segurança para a sua obra. Do primeiro passo na infância às grandes conquistas da juventude. A vida é movimento, mas quando as dores nas articulações ou uma doença autoimune tentam desacelerar o seu ritmo, saiba que você não precisa parar. Doenças reumatológicas não escolhem idade. Cuidar de você em cada fase da vida é a minha missão. Seja bem-vindo ao Ateliê Casabella. São mais de 22 anos de história. Aqui, cada peça carrega carinho, cuidado e significado. Entre em contato com a gente e venha nos fazer uma visita. Ateliê Casabella, para quem ama o feito à mão. Voltamos para o nosso segundo bloco e agora nós vamos falar de otite. Agora, no inverno. Tem criança doentinha aí com otite? A doutora Érica vai explicar certinho pra gente, que agora todo mundo tá com infecção no ouvido, né? Tudo isso aí. Né? Porque os casos, doutora, de otite aumentam tanto nas crianças durante o inverno? Sim, bom dia. Bom dia, a todos. Bom dia, Paula. Sempre nessa época, né? Finalzinho de outono agora, começo de inverno, e aumentam muito os casos de otite. As crianças estão todas ali congestionadas, todos com o narizinho entupido, e as mães sempre perguntam por que aumentam tanto esses casos, né? Geralmente nessa época a gente costuma ficar mais em lugares fechados. As crianças acabam brincando mais dentro de casa, ou por exemplo na escola, é sempre ali na sala de aula, evita sair porque geralmente está mais fresquinho, né? Então acabam aumentando que a circulação de vírus ali entre as crianças, elas acabam ficando mais resfriadas, e a tendência é que essas crianças também tenham mais episódios de otite. Por quê, Paula? A tuba auditiva das crianças, elas é um pouquinho mais horizontalizada, então a tendência daquela criança que está sempre congestionada de ter ali uma secreção na orelha média, dessa secreção ir para a orelha média é muito maior. Então, por isso que aumentam tanto os casos de otite aí nessa época de entre outono, início de inverno e no inverno também. Certo. E como os pais podem perceber que a criança pode estar com otite, doutora? E essa é uma dúvida muito grande. Às vezes a criança chega no consultório para avaliar outras questões e a gente acaba indicando ali para a família que pode ter um possível episódio de otite. E muitas vezes os pais falam assim, mas a criança não está indicando dor, ela não está indicando nada, então a gente não percebeu que poderia ter um episódio de otite. Geralmente, a criança pode apresentar o quê? Uma privação auditiva. Então, tem uma secreção ali naquela orelha média e a criança acaba tendo uma privação auditiva. Ela tem uma perda auditiva que a gente chama de condutiva. O que é?
o som ele não chega corretamente para a criança porque aquela secreção na orelha média impede. E enquanto você não trata aquela secreção, a criança ela tem uma privação auditiva. Então ela pode mostrar, por exemplo, uma dificuldade para responder. Às vezes você chama a criança não olha, não responde. A criança pode levar muito a mão pro ouvidinho, mostrar o ouvidinho e nem sempre tem episódio de dor. Mas pode sim vir com dor, com febre e a família precisa ter atenção quando isso aparecer. Geralmente nesses episódios a gente precisa ali de um acompanhamento com um otorrinopediatra para fazer uma avaliação. Esse otorrino ele vai encaminhar para o fonoaudiólogo que vai fazer uma avaliação dessa audição, verificar como que está essa orelha para indicar ali a intervenção mais adequada. O que a gente tem que pensar, Paula? Por essa condição anatômica da criança, as crianças até 3 anos, geralmente 80% delas apresentam algum episódio de otite nesse período. Então a gente precisa ter muita atenção às otites. Tá, e a otite realmente pode interferir aí na fala, porque chega o som de forma errada, não distorcida, fragmentada. Isso. E aí a criança, na hora dela falar, ela já não consegue, então pode ocorrer isso. Sim, o que a gente tem que pensar? A criança está em pleno desenvolvimento e ela precisa da audição para receber essas informações auditivas, essa linguagem receptiva. Então a criança primeiro recebe muita informação, ela desenvolve muito bem essa linguagem receptiva para que depois ela desenvolva a sua linguagem expressiva. Então, quanto à otite, é um problema quando elas são muito frequentes, elas são recorrentes. Então, as otites frequentes recorrentes, elas sim podem levar a um atraso no desenvolvimento dessa criança. Ela é uma das causas, por exemplo, do transtorno do processamento auditivo central, que a gente já falou algumas vezes. Sim, já falou. Então, otites de repetição chamam muito a atenção e precisam sim ser tratadas. Certo, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Agora eu vou para um recadinho da Delicasa, um comercial e já volto. Olha só a variedade que a Delicasa tem para te oferecer na solução da organização da sua cozinha e da sua despensa. Desde potes herméticos de todos os tipos, de todos os tamanhos, até organizadores de geladeira, organizador para salada, para ovo, para lata. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Primeira coisa. Você sabe para que serve um pote hermético na sua cozinha? Sabe aqueles bichinhos, aqueles mosquitinhos que ficam voando e contaminando todos os seus grãos, os seus alimentos abertos? Isso aqui é a solução para o seu problema. Pega lá o seu pacote de arroz, de macarrão, de lentilha, de qualquer grão que seja, de chá, coloca aqui dentro, problema resolvido. Deixa a sua cozinha prática, bonita e organizada. A gente tem aqui, que eu quero mostrar para vocês, que eu acho muito bacana, esse organizador para ovos. Tem de vários tamanhos, você tira o ovinho aqui, rola da frente, você ainda usa o espaço de cima, economiza seu espaço. Vem conhecer toda essa variedade que a gente tem para te ajudar. Oi, eu sou a Brígida, neuropsicanalista. Ansiedade, pânico e oscilação emocional persistente configuram um sistema nervoso em desregulação. Esse padrão pode ser reorganizado. Se você está vivendo esse momento, fale comigo. Cada evento carrega uma experiência única, alta gastronomia e uma equipe preparada para transformar momentos. Do corporativo ao social, o Buffet Conceito realiza eventos em todo o Brasil. Entre em contato e leve essa excelência para o seu evento. O Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência, com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto.
Voltamos para o nosso terceiro bloco e agora a gente vai falar de ecocardiograma com a doutora Marília. Nós falamos esse programa aí passados sobre ecocardiograma, sobre algumas doenças. Hoje a gente vai falar sobre o fetal, certo, doutora? Bom dia! Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Sim, hoje a gente vai falar sobre um exame que é focado para a gestante. Aí, o ecocardiograma fetal consegue identificar todos os problemas cardíacos do bebê? Bem que a gente queria, né, pessoal? Não são todos os problemas. Então, primeiro, o que é o ecocardiograma fetal? O ecocardiograma fetal é um exame que é realizado durante a gestação e funciona como um morfológico do coração. Ele é feito mais ou menos ali entre as 24 e 28 semanas, mas pode fazer mais para frente. E o ponto principal do ecocardiograma fetal é justamente determinar se existe alguma anormalidade no coração ou não. Mas não são todas que a gente consegue ver. O foco é identificar cardiopatias congênitas críticas, que mudam o nascimento da criança. Então, tem doenças que conseguem ver, só aparecem depois que o bebê nasce. Dentro da barriga não, só depois que ele nasce. Sim. O que acontece, pessoal? Dentro da barriga, nossa circulação é toda diferente, porque nosso pulmão não funciona. Dentro da barriga, o bebê não respira. Quem respira por ele é a placenta. E aí, toda essa circulação é diferente. Para essa circulação funcionar, existem algumas estruturas dentro da barriga que tem que estar fechadas fora da barriga. E aí, dependendo do que fecha ou não fecha, a gente pode ter algumas cardiopatias que então o ecofetal não vai ser capaz de ver. Gente, a doutora Marília explica de um jeito tão fácil, né, que eu fico aqui assim, nossa, verdade, a respiração, a gente não para pensar. E a doutora explica de um jeito tão suficiente pra gente aprender, assim, é muito legal, viu, doutora? Se o ecocardiograma fetal estiver normal, ainda é necessário avaliar o coração do bebê após o nascimento? Justamente porque o ecofetal não é capaz de ver todas as doenças, que a gente precisa sim avaliar o coração da criança depois do nascimento. Mas não se desespera, essa avaliação não precisa ser logo após o nascimento. A gente pode fazer mais pra frente e conforme os sintomas. Por exemplo, quando a criança nasce, ela pode ter um sopro, mesmo tendo um ecocardiograma fetal normal. Isso é por causa de uma das estruturas que fazem essa transição. A gente chama essa estrutura de canal arterial. E aí, acompanhar se esse canal arterial vai fechar ou não, a gente só consegue aqui do lado de fora. Então, o exame ali na gravidez para ver, fazer o ecocardiograma fetal, pode ser até perto do nascimento, mas tem a partir de um tempo, doutora? Idealmente a partir de 24 semanas. Isso, gente, é porque o bebê tem um tamanho um pouco maior e fica mais fácil de ver. A gente tem diminuído essa idade. Em alguns lugares existe a recomendação de fazer já com 22 semanas. Eu, particularmente, não acho uma data muito legal. Não só porque o bebê é muito pequeno, mas porque ele mexe muito. E a gente precisa ver com muito detalhe. É importante a gente frisar que, apesar dele ser recomendado até as 28 semanas, ele não necessariamente precisa ser realizado até as 28 semanas. Então, não é porque passou da idade que não precisa fazer. Deve fazer. Eu mesma já fiz ecocardiogramas fetais de gestantes que ganharam no dia seguinte. Então, não tem problema nenhum. O importante é fazer o exame. Então, fica a dica, você tá grávida, conhece alguém que tá grávida, olha só, fez o exame, é importante, né, doutora? Isso. Muito obrigada. Tem mais uma observação? Pode falar. Eu tenho sim. Muito importante, gente. Antes, o ecocardiograma fetal, ele era designado somente para as gestações de alto risco, mas desde 2023 passou a ser lei para todas as gestantes. Então, independente de se sua gestação tem risco ou não, é importante fazer o exame. Ele deve ser realizado em todo mundo. Muito obrigada pela informação, doutora. E agora eu vou chamar um recadinho da Juliana, nossa personal organizer. Oi, gente, tudo bem com vocês?
Hoje nós vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui, mas que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é um conteúdo muito bacana que, expande a nossa mente quando a gente pensa na organização do nosso ambiente. Hoje eu não vou falar sobre coisas pontuais, como organizar dentro do armário da lavanderia, como organizar um guarda-roupa, nada disso. Eu quero falar para vocês sobre a energia do nosso ambiente. O que é isso? É místico? Não é místico, tá? Eu trabalho com Feng Shui também, o Feng Shui, como é conhecido aqui no Brasil. E eu digo para vocês que muda vidas. Quando você olha para o seu ambiente, tentando sentir a energia que tem ali. Não tem muitas casas em que você entra e que você não se sente bem. Às vezes você entra num ambiente e você não sabe dizer o porquê. Mas você fala, putz, não tô me sentindo bem aqui. Tem alguma coisa aqui que tá me incomodando. Muitas vezes tá numa coisa simples, que é a disposição dos objetos e dos móveis dentro daquele local. A decoração também, né, ajuda ou atrapalha nesse sentido. Mas eu vou falar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer dentro de casa para melhorar esse bem-estar que a gente sente quando entra num local. Então, dá uma olhada aí na casa de vocês, como que tá o hall de entrada, como que tá a porta de entrada da sua casa. Primeira coisa, você usa a porta principal da sua casa com mais frequência do que uma porta secundária? Ou você costuma entrar pela garagem, pela cozinha, pela área de serviço? Isso diz muito sobre a energia que você está colocando dentro da sua casa. Se você não usa a porta principal com frequência, você é uma representação de mais ou menos assim, você não está dando importância para a energia principal que você quer que entre na sua casa. Então, tenta usar com mais frequência a porta principal, a porta provavelmente da sala. E nesse local, nessa entrada, dá uma olhada como que tá. O que você tem ali? Você tem plantas bonitas? Você tem um cristal, um enfeite, alguma coisinha pendurada que deixa aquilo bonito, aconchegante? Você tem um tapete que fale, seja bem-vindo à minha casa, ou não? É tudo muito frio, muito sem nada. A sua porta de entrada abre completamente, ou tem alguma coisa bloqueando, ou ela fica raspando? Isso também é muito importante de se observar. São pequenas coisas, são coisas sutis, né? Que se ninguém falar, a gente às vezes nem percebe que está ali e que pode estar atrapalhando muito o fluxo da energia que está entrando no seu lar. Sapato jogado você tem na entrada ou você tem uma sapateirinha organizada para colocar eles quando você entra? Outra coisa, você entra com o calçado dentro da sua casa? Se sim, você limpa eles antes de trazer a sujeira e física, né, e energética da rua para dentro da sua casa? Além do hall de entrada, outro ponto da casa que é muito importante a gente observar para ver se não tem nenhum bloqueio ali energético e se não está dando uma sensação estranha, são as posições de alguns móveis. O primeiro deles é o sofá. Sofá é um local que a gente senta, que a gente vai ficar ali pelo menos 1 hora, 2 horas assistindo um filme, uma série, uma novela, um documentário, um jornal, que seja. Ou o programa Fabricando Ideias, tomando seu café da manhã, muitas vezes na mesa, né? Ou no sofá ali numa poltrona. Você gostaria de estar sentado num local para relaxar, encostado assim, sem nada aqui atrás para te proteger? Eu garanto que não, né? Não te dá uma sensação de estou desprotegido se você está sentado para relaxar e não tem uma proteção atrás de você? Então pensa, se o seu sofá tá embaixo de uma janela ou tá no meio da sala sem nada atrás, com um corredor atrás, isso aí pode trazer uma sensação de insegurança. Ou se o seu sofá tá de costas para a porta de entrada, pensa que isso não pode te trazer uma sensação de eu não tô vendo o que tá entrando pela porta da minha casa, então eu não tô vendo o que tá entrando na minha vida. São, como eu falei, são coisas muito sutis, mas que têm um impacto na nossa energia que às vezes a gente não percebe no dia a dia. Bom, eu empolgo. Então, ainda tem muito mais coisa que pode interferir no fluxo da energia do lar que eu gostaria de falar para você. Então, se você quer saber posição ideal para a cama dentro do seu quarto, para a mesa de trabalho ou de estudo e várias outras coisas dentro da casa que podem trazer esse impacto, né? Se não estiverem organizadas e bem posicionadas, não perca a minha próxima participação no programa Fabricando Ideias, que eu vou continuar falando desse assunto com você.
Obrigada, Ju. Um agradecimento aí aos nossos parceiros aqui do Fabricando Ideias. E eu vou ficando por aqui. Convido você para ir comigo lá no canal do YouTube. O programa tá todinho lá e nas redes sociais. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma.